E aí galera, bom dia! Aqui é o Joelson. Esse é o primeiro vídeo do canal, o Epílogo. O que é o Epílogo? O Epílogo eu vou contar para vocês, em resumo, quem eu sou e um curto resumo da trajetória da minha vida aqui até esse momento. E como eu não gosto de clima de enterro, que já basta a luz por dentro de mim que já apagou, né? Vou tentar contar isso de uma forma mais harmônica, vamos dizer assim. Bem-vindos ao Joelson, a Bizarra Aventura. Meu nome é Rafael Joelson, para quem não sabe, que eu acho difícil. Eu tenho 24 anos, até novembro. Nasci em São João del Rei, Minas Gerais, onde passei uma parte da minha infância. Onde meus pais se conheceram, foram apresentados. Depois disso, alguns anos depois, eu devo estar com uns 4 anos, sei lá, fomos para Volta Redonda, no interior do Rio de Janeiro. Isso, a cidade, o Vale do Aço, assim que chamam lá. Aí lá foi onde a minha vida começou a se desenvolver, vamos dizer assim, né? Onde eu tenho mais lembranças. Meus pais se conheceram, né? O pai, ele era a terceira segunda esposa dele, minha mãe, só que eles não foram casados, enfim. Mas sim, meus pais se conheceram e começaram, né, uma vida, né, como camelôs, lá em Volta Redonda, andando em algumas cidades, né. Meu pai também fazia show com Serpentes. Ele era, né, de Aracaju, né, acho que é Bahia, não sei, Ceará, Sergipe, nem sei. O meu pai fazia show com jiboia, tinha uma puta jiboia mesmo, e outras serpentes ali não peçonhentas que eu não lembro. Antigamente, lá nos anos 90 aqui no Brasil, a nossa legislação permitia criação livre de cobras, assim, né? E o show delas, assim, em praça pública, né? Faziam shows com as cobras, soltava as cobras na rua, fazia elas andar, recolhia elas. Uma coisa maluca, alimentava as cobras. Aí, né, foi proibido. E meu pai soltou ela, né? Soltou aqui em São João del Rei, no horto florestal ali. Aí começamos a vida lá bem simples, bem humilde. Minha mãe, ela já tinha um filho quando meu pai conheceu, que é o meu irmão mais velho. Então fomos morar lá em Volta Redonda. A gente começamos a morar num barraquinho de pau, dentro de um estacionamento de um prédio. Me lembro até hoje, era uma casinha, né, toda de madeira, a cama lá dentro, um monte de roupa, um monte de tralha lá dentro, as mercadorias que meu pai vendia. A casinha ficava do lado de dois bugs, né, 2 bugs de praia, um vermelho e um azul. Não esqueço disso. E usávamos o banheiro do estacionamento. Aí meu pai lá começou, depois de como camelô, ele começou a vender ervas medicinais, né? Ficou muito bom nisso, ficou conhecido, ele foi pioneiro lá em Volta Redonda com isso. E isso deu fama, fomos desenvolvemos, do barraquinho alugamos nossa primeira kitnet, da kitnet alugamos uma casa melhor, casão aliás. Meu pai já tinha, assim, abriu sua primeira loja de fundo, escondida, depois foi pra frente da rua, e depois ele já tinha 2 lojas, uma em Volta Redonda, outra em Barra Mansa, né, que são 2 cidades coladas ali. E meu pai ficou muito conhecido, dava palestra no rádio. Pra quem não sabe, né, Joelson, né, Joel, filho de Joel, Joelson, variação do nome do meu pai, Joel, e ficou conhecido em Volta Redonda e ali na região como Joel Raizeiro. Ele, outro detalhe, ele também era ventríloco, fazia um show com um boneco que na época era preto, chamava Sassá do Tema, Sassá no Tema, porra assim, não sei, boneco negro, né, dizia, preto, todo bigodudo, feio pra caramba, e ele participava de show de comício, política, eventos ali na cidade, ele ia lá com esse boneco se apresentar também. Eu levava uma vida boa, eu e meu irmão tínhamos videogame lá, começamos lá na época com Mega Drive, Super Nintendo. Só que aí meu irmão teve muitos problemas com meu pai não era uma pessoa fácil, ele era muito muito violento, assim. Isso ele foi melhorar depois de muito tempo. Tenho que ser sincero, o pai não era flor que se cheirava antigamente. Aí meu irmão foi morar com os meus avós aqui em São João del Rei e eu continuei lá com a minha mãe e com meu pai em Volta Redonda. Levei uma vida assim boa, só que era a criança assim, tinha lá o videogame, eu tinha um quarto repleto de brinquedos, repleto, o que você pensar de brinquedo meu pai me dava. Na época eu não tinha cuidado, eu tinha mazelo, quebrava tudo.
E assim, tinha videogame, só que tudo que eu não tinha lá era aquela infância boa, de rua. Só ficava no Super Nintendo, não tinha amigos. Quando eu tinha alguém que eu dialogava, normalmente eram as empregadas, que você toma um afeto maior por elas. Eu lembro das que eu mais tive uma relação boa com elas, por causa, lembro, questão de violência doméstica entre os meus pais. Minha mãe depois voltou para São João del Rei e eu fiquei morando, como eu não queria ir com a minha mãe, queria continuar em Volta Redonda. Só que aquela cidade, né, era ruim, eu ficava preso, não podia sair na rua, se eu saía, meu pai me batia, eu só ficava dentro de casa, e era para casa, para loja para casa. O pai às vezes me deixava sozinho em casa, né? Então aí minha mãe entrou em contato, ela, obviamente sentiu falta de mim, ficava com receio, eu estranhei minha mãe assim, isso, ia ficar com ela, mas depois eu tomei a consciência, resolvi. Quem convenceu eu ir passar as férias foi hoje, que é a minha atual madrasta, antigamente era amiga da minha mãe, eu acho que é empregada, se chamava Custódia. Sim, veio e falou, convenceu a eu falar com a minha mãe e passar as férias lá. Tá, vim para São João del Rei. O que na época, e foi aquela infância, jogar bola na rua, soltar pipa, aprontar, né? Botar fogo no mato. Aquela típica infância livre. Meus avós moravam numa rua que ela era meio sem saída, entendeu? Ela dava entrada para um horto florestal, onde fazia reflorestamento com eucalipto. Então ali foi tudo. E ali eu tive dois amigos, né? Eu tinha coleguinhas na rua. E aquilo lá para mim foi tudo. Ali foi aquela infância boa, né? Eu morava ali com a minha mãe, era muito bom. Eu gostei, não queria voltar mais para Volta Redonda. E ali fiquei. E lá um bom tempo. Os anos foi passando. Infelizmente, depois minha família teve que se separar. Os meus avós foram para uma casa, minha mãe foi para outra. Infelizmente, acabamos na correria ali. Eu não vou entrar em questões familiares aqui. Fomos para uma casa, né, ruim, vamos dizer assim. Minha mãe ficou muito deprimida com isso. Ela já tinha depressão por tudo que ela passou na vida, entendeu? Ela já havia tentado se matar 3 vezes. E eu morei com a minha mãe nessa casa que eu moro hoje. E meus avós moram perto, né? Nesse momento que eu vivi com a minha mãe aqui, né? O pai depois foi lá, ele casou de novo, teve 2 filhas lá. Eu tenho 2 irmãs agora em Volta Redonda. Passei por muitos problemas, porque minha mãe, né, era depressiva, ela tomava medicação controlada. Ia tudo bem, entendeu? A gente conseguia levar ela. Só que aí ela se envolveu com um cara. Esse cara era alcoólatra e acabou trazendo minha mãe pro pó, porque ela só bebia cerveja, ela não bebia destilados, né? Cachaça, vodka, enfim, bebida destilada. Isso foi a ruína, foi o caminho para a autodestruição dela, porque infelizmente o cara não fez uma coisa construtiva. Eu até no início gostei dele, mas depois ele se mostrou uma pessoa muito difícil. E após a entrada dele, quando você é filho e percebe que sua mãe está envolvida, né? Quando você, filho de mãe solteira, você se preocupa com quem sua mãe vai se relacionar, se é um cara legal ou se não é. Não era um cara legal. Porque eu via, a minha vida mudou, ela começou a virar um inferno, porque eu e minha mãe discutia demais, minha mãe quebrava minhas coisas, meu quarto não tinha porta, então ela ia lá, quebrava videogame, quebrava brinquedo, quebrou minha TV. E era aquela briga, violência era demais dentro da casa. Então, esse período foi muito difícil. Aí, houve um tempo que eu trabalhei, acho que em 2008, trabalhava numa padaria. Meu irmão arrumou, meu primeiro emprego foi como ajudante padeiro. Eu odiava. Um grande amigo meu, que vai ser pode ser que se torne um personagem importante nos próximos vídeos, eu frequentava a lan house dele, ia muito lá pra jogar. Eu comecei a jogar naquela lan house, não sei se era Metin 2, Command & Conquer, Generals, acho que era alguma coisa assim. Eu ia jogar bastante isso lá. E fiz amizade com o filho dele, o grande Matheus. E a gente jogou, ficou muito amigo. Matheus na época tinha 10 anos, 12 anos, era menino mesmo. E eu já li cavalo com 17. Só que, né, eu tenho esse, como se diz, coração de criança, né? Eu nunca larguei a minha infância, né? É aquela coisa que você amadurece, a vida te
torna a casca grossa, mas eu consegui preservar a minha criança dentro de mim. Isso, eu adoro criança, né? Boas crianças, né? Enfim. Tá, e fui me aproximando até que ele falou, olha, você entende alguma coisa de manutenção de computador? Eu falei, não entendia nada. Eu falei, olha, eu entendo mais de software. Na hora eu sabia mexer muito no computador. E tá, ele falou, olha, quer trabalhar aqui? Então, tá, comecei a trabalhar na Lan House. Aí o grande Célio, que foi do Senai, ele é técnico, professor de manutenção do Senai, acho que até hoje. Foi me passando e falou, aprendi rápido, fui melhorando. Eu falava muito do meu chulé, eu não esqueço disso. Falava demais, eu realmente tenho chulé. Aprendi, entendi muito. Aprendi rápido sobre manutenção de computador, foi algo natural. Até queria seguir, né, seguir em frente nisso. Ganhava pouquíssimo ali na house, mas aquilo me deixava feliz. Aí depois fiquei como atendente, né, da Lan House, manutenção. Foi assim, fui vivendo até o momento que a Lan House depois já não tinha mais mercado, né? Todo mundo começou a ter computador em casa, então acabou fechando. Nesse meio tempo eu cheguei a morar dentro dessa Lan House, por causa que conviver com a minha mãe estava difícil. Eu morei um tempo na Lan House com uma galinha, eu tenho foto disso. Dormia assim meio as prateleiras com os computadores, lá depois tomava um café e tal, e aquilo me dava paz de espírito. E estava lá tentando fazer isso e estudar ao mesmo tempo. Só que aí, estava estudando à noite. Aconteceu, depois eu nem sabia mais como o relacionamento da minha mãe estava indo, mas estava caminhando de mal a pior. Eu, meu irmão, minha família, nós fizemos tudo para, né, salvar a minha mãe dela mesma. Mas para que uma pessoa queira, né, largar um vício, queira mudar, ela precisa querer. Né, é o que chamam da serenidade, né? Quem lembra do conselho da mãe do Flash, né? A serenidade. Lá existe, lembra dos Alcoólicos Anônimos. Temos que ter sabedoria para aceitar as coisas que nós não podemos mudar. E somos impotentes em querer mudar a cabeça das pessoas, elas têm que mudarem por si só. Um dia eu cheguei em casa, a chave da minha casa estava jogada assim na varanda, eu tinha a minha, né? Ia lá em casa de vez em quando para pegar uma roupa, enfim. Eles discutiam muito, não sabiam se... Ela começou a morar com ele no bairro Barra Pesada, acabou deixando a casa sozinha, então eu ia lá de vez em quando. Cheguei lá, notei que a varanda, minha mãe já estava desaparecida, acho que 2 dias assim, né, que ela não dava nem notícia. Cheguei em casa, tô olhando a chave dela, minha casa trancada, ela jogou a chave na varanda. Essa parte é triste. Até dar um sufoco aqui porque... foi triste. Jogou a chave na varanda, trancou a casa, jogou a chave na varanda. Quem faz isso é porque não vai voltar para casa. Naquele momento que eu vi aquela chave, eu já havia aceitado, né, que ela já havia morrido por dentro, né? Ela realmente cessou a vida dela, cometeu suicídio. Aí eu encontrei com meu avô nesse mesmo dia e falei, olha, aconteceu algo com a minha mãe, então vocês se preparam. Falei, eu já tinha muito forte, eu já falei, olha, aconteceu, dessa vez foi sério. Passou 3 dias, encontraram o corpo dela no Rio. Como uma cidade pequena, logo souberam que se tratava da minha mãe. Aí bem, eu segui, né? Eu fiz 18 anos, acho que 3 dias depois foi em outubro, né? Foi no final de outubro. Lá para o dia 27 de outubro, 2 de novembro, fiz 18 anos, então morei sozinho, larguei os estudos, eu estava estudando à noite, então trabalhei, comecei a cuidar da minha vida. E aí começou a dificuldade da minha vida, que é você viver sozinho, né? Entre aspas, a minha família sempre me dá um auxílio, mas é complicado, porque você arca com as suas contas. Muita gente acha que morar sozinho é fácil, não é fácil, você arca com as suas contas. Você tem que limpar a sua casa, às vezes você não está com saco para limpar, para arrumar, então fica tudo jogado. Minha casa ficou numa localização ruim. Se bem que eu vivi ali 10 anos, só agora, nesses últimos tempos, que a vizinhança ficou ruim ali. Se bem que Santa Cruz de Minas já foi uma cidade muito violenta e ela ficou uma cidade pacífica, mas a minha rua ficou uma coisa terrível.
meus vizinhos não são bons. Então começou a acontecer, furtaram minha casa umas 2 vezes, tiveram 2 tentativas de furto da minha moto até que conseguiram furtar. Então, levaram ela, tchau, pau no cu deles, com eles, pau no meu cu também. Porque mesmo se essa moto aparecer, eu não vou desembolsar R$ 2.650, fora o guincho, fora o pátio, né? Porque ela vai ser apreendida. Ela está com busca e apreensão, agora ela vai ser apreendida e eu vou ter que pagar isso para tirar ela. Eu não vou pagar isso para tirar ela. Agora é mudança de planos. É a aventura, a bizarra aventura começa. E agora é isso, vida nova, um novo recomeço na minha vida, e é isso que eu vou buscar com todas as minhas forças, até o último suspiro. Bem, eu espero que dê certo, conto com vocês nessa aventura. Comentem aí tudo que vocês quiserem saber, entendeu? Não fiquem tristes com essas coisas, isso me ajudou a me tornar uma pessoa muito forte. Por mais que eu tenha depressão, que às vezes eu sinto vontade de meter uma bala na garganta também, mas isso me tornou muito forte. Bem, agora esse é o primeiro vídeo do epílogo, se bem que acho que eu resumi bem a minha trajetória até aqui. Tem outros detalhes aí, né? Tem outras histórias loucas, eu vou contar em outros vídeos. Esse é o resumo para vocês saberem um pouco o que eu trilhei até aqui e porque eu não estou disposto a continuar a viver, a subviver sem uma expectativa de algo melhor. Se vocês têm sugestão do que mais vocês gostariam, né? Qualquer coisa da minha vida que vocês gostariam de saber, ou histórias, comentem aí, comentem no Facebook, me perguntem no chat, que aí eu vou fazendo os vídeos, porque eu vou abordar vários outros temas também que vocês falam, por mais que eu não goste de alguns deles. Mas é isso, vou tentar me expressar da melhor forma possível, sempre sendo imparcial, sempre sendo eu mesmo. Bem, obrigado a todos, né? E é isso, a aventura começa. Até o próximo vídeo.